Olá, senhores, tudo bem? Bem-vindos à aula de bolsas e regras. A gente vai fazer um resumo sobre isso e como isso afeta na formação dos preços. Definição, então, e classificação, tá? Bolsa é um ambiente altamente organizado onde brokers e traders compram e vendem ativos. A bolsa ela pode ser classificada entre centralizada e descentralizada. Exemplo de bolsa centralizada, exemplo BMF, Bovespa e CMI. Okay? Descentralizada, exemplo NYSE. Por quê? Vamos ver um esquema aqui. Centralizada, o cliente manda a ordem, passa pela corretora e vai para a bolsa. Isso eu não estou levando em consideração, claro, aqueles mecanismos pela qual a ordem passa, D61, 2. Isso é uma visão geral só para entender. E aí o casamento da ordem se dá na bolsa, tá? O match engine da bolsa. Então é centralizada, sai da corretora e vai para a bolsa. E na descentralizada, tá? O cliente envia a ordem para a corretora e da corretora tem diversas ECNs, que são chamados de Electronic Communication Network, e isso nos Estados Unidos tem bastante, principalmente ao mercado de ações, ok? E de uma ECN ou outra, ou outra, ou outra, vai para a bolsa, ok? O Mesh Engine da bolsa. Então, tem até alguma diferença, talvez, de cotação de uma ICN para outra. Não sei se players realmente têm vantagem sobre isso, conseguem fazer operações em cima disso. Porém, o que é interessante saber é que é descentralizada. Tá? Não sai da corretora e vai para a bolsa, mas sim teve uma revolução das ICNs aí lá fora e a ordem sai da corretora, passa por uma ICN ou outra. São diversas ICNs nos Estados Unidos. Tem inclusive como escolher qual que você vai utilizar para enviar a ordem para a bolsa. Tá? Então dessa ICN a ordem vai para a bolsa. Então ela é descentralizada, ela não tem essa conexão direta entre a corretora e bolsa de valores, igual tem na centralizada, que é o caso da BMF Bovespa e futuros americanos CMI. O mercado de ações nos Estados Unidos tem essa particularidade que é como se fosse descentralizada. Okay? Trading Sessions, falar um pouco de duas definições. Temos a sessão contínua, é onde traders podem realizar seus trades sempre que o mercado estiver aberto para negociação. Então o mercado abre em tal horário, fecha tal horário, e nesse horário o mercado está aberto para todos os traders realizarem suas negociações. E tem a Call Sessions, tá? Todos os traders realizam seus trades ao mesmo tempo. No caso a gente pode especificar, é o exemplo leilão, tá? Leilão de abertura. Tem uma Call Session antes e depois abre para a sessão contínua. Tá? Esses são dois conceitos de Trading Sessions. Seguindo, falando um pouco sobre regras e falar um pouco sobre estrutura de mercado. Regras e sistemas do mercado, então, definem a sua estrutura. Né? E basicamente o que as regras definem? Definem quem pode operar, o que podem operar, quando, onde e como podem operar. Tá? Definem também quais informações traders podem ver de outros traders, cotações, negócios, quando e quem pode ver essas informações. Então, as regras, a estrutura do mercado, tá, define isso. Tá? Basicamente determina também quem pode operar, como, quando e onde. Okay? E determina o que as outras pessoas podem ver. Então, define, resumindo, o que as pessoas podem saber e o que podem fazer no mercado. Isso é basicamente uma definição da estrutura, regras do mercado. Ok? Entendendo então a estrutura do mercado e como essa afeta o ambiente operacional, a gente consegue entender melhor alguns comportamentos, tais como liquidez, volatilidade e resultados. Tá?
Porque essas variáveis dependem do que? Do comportamento do mercado e a estrutura do mercado que afeta diretamente esse comportamento. Então, notem que a gente começa a tornar o mercado um pouco mais complexo e esse estudo de todas essas partes começam a formar realmente o que realmente tem impacto na formação dos preços. Então a gente falou sobre o buy side e sell side, a gente falou sobre diferentes tipos de operações, tá? Motivações até diferentes, falei de hedge, tá? Falei motivos, cada player tem que resolver o seu problema no mercado. Então notem que, de acordo com aquilo que a gente tinha falado anteriormente, de cada player ter que resolver, o mercado serve para resolver esses problemas, tá? Isso já afeta diretamente em termos de liquidez, volatilidade e resultado. Tá? E aí a gente está incorporando agora mais um aspecto que é a questão de regras, a estrutura do mercado. Tá? O que isso afeta como? Desde horário, né? Desde o que tipo de ordem que pode ser enviada, o que outro trader pode ver dessa ordem, como que eu posso enviar essa ordem. Então, tudo isso, esse conjunto de aspectos, afeta diretamente no comportamento do mercado na formação dos preços. Okay? E agora eu vou falar de dois conceitos. Muitas vezes a gente fala desses conceitos, mas a gente não tem um entendimento bem profundo do que significa do que significam esses dois conceitos. Um é volatilidade e o outro é liquidez. Tá? Volatilidade é a tendência então dos preços se moverem de forma inesperada. Esse é o conceito de volatilidade. E corresponde ao que? A impaciência dos traders pela liquidez. Então a volatilidade ela é muito alta quando o quê? Quando a gente tem pouca liquidez e a gente tem uma impaciência e uma necessidade muito grande por parte dos players de operar aquele mercado. Então, por essa impaciência, o mercado tem essa tendência de o preço se mover de forma inesperada e talvez rápida e movimentos longos. Por quê? Porque os players têm a necessidade, têm a impaciência de operar, precisam da liquidez, tá? E o mercado talvez não ofereça essa liquidez. Então, quando tem realmente essa liquidez para os players operar para a gente enviar a nossa ordem, tá? Forma esse momento, forma essa tendência dos preços se moverem de forma inesperada. Okay? Então, corresponde à necessidade, realmente, e paciência dos traders, dos operadores pela liquidez. E o que é a liquidez? É a capacidade que temos de enviar uma ordem de tamanho grande, tá, por um preço menor. Execução dessa ordem. Então, o mercado, quando a gente fala que o mercado tem liquidez, porque o mercado tem a capacidade, tá? A gente tem a capacidade de enviar essa ordem, okay? De enviar essa ordem, preencher essa ordem em sua totalidade e pagar um preço menor, um bom preço. Então, um mercado que tem uma liquidez boa, a gente consegue enviar uma ordem grande por um preço bom. E naquele momento tem essa capacidade de ser preenchida. Tá? E agora eu vou dar um exemplo, por exemplo, de índice e mini índice, tá? E vou mostrar exatamente esse conceito de liquidez. Bom, eu tenho um book aqui, então esse é o da esquerda, é o contato padrão do índice, e o da direita é o mini índice. Tá? E o que eu falo em termos de liquidez, essa capacidade da gente enviar a nossa ordem. Tá? Se eu quiser, por exemplo, vender, tá? Eu tenho que vender 10 lotes do mini. Ok? 10 lotes do mini. Claro que eu não consigo enviar o equivalente a 10 lotes do mini no cheio, tá? Mas eu vou dar um exemplo. No cheio, nesse momento, eu só consigo executar minha ordem nos 56.825. No mini, se eu tiver que vender 10 minis, se eu tiver que vender 19 ou 20, eu consigo, ou 25, eu quero executar, por exemplo, 5, então, que é o lote padrão do índice cheio. Tá?
eu vou ter que enviar 5 a 56.825. Se eu enviar 25 no mini, eu vou executar 19 talvez, ou até mais se adicionarem mais lote aqui, mas eu vou executar boa parte da minha ordem no 830 e o restante no 825. Tá? Então eu vou fazer o meu preço médio aqui, minha execução da ordem melhor, porque uma liquidez maior eu consigo executar, tenho a capacidade de executar minha ordem, tá? Mesmo não sendo grande, sendo só 5 lotes, mas um preço melhor. Então esse é um conceito de liquidez. Tá? A gente pode ver. Ok? E volatilidade, né? O mercado, o índice é um mercado de volatilidade, é um mercado volátil, porque se a gente for realmente olhar de forma bem clara aqui o book de ofertas, ofertas de venda, ofertas de compra, a gente vai ver que tem poucos lotes, tá? Não tem uma capacidade muito grande da gente executar uma ordem grande, pela necessidade de operar dos traders, pela urgência de operar, digamos assim, tá? O mercado tende a se mover muito rápido, fazer movimentos inesperados de acordo com algumas ordens. Então, se algum player vir e enviar uma ordem de 100 contratos aqui de 70, tem um impacto grande no mercado, porque não tem lote realmente para ele executar essa ordem, mas ele tem a necessidade de executar. Ok? Bom, esses foram dois exemplos então a respeito de volatilidade e liquidez. Vocês entenderam muito bem esses dois conceitos que são muito utilizados, a gente sempre fala, mas a gente não vê basicamente na prática, não tem um conceito muito definido sobre eles. Tá? Bom, essa foi então a segunda parte, nesse overview de microestrutura. E na terceira parte a gente vai falar um pouco sobre ordens e participantes do mercado. Ok? Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.